E aí, pessoal, bora mergulhar de cabeça num tema que, vamos combinar, despenca nas provas de residência, mas que nem sempre a gente vê com a profundidade que merece na faculdade. Hoje, o nosso foco é total em distúrbios do sono. A ideia aqui é criar um guia super direto, focado no que realmente importa para garantir aqueles pontos na prova. Bom, e para começar, estratégia é tudo, né? Dá uma olhada nesse gráfico. Ele é praticamente o nosso mapa da mina. Olha isso. A síndrome da apneia obstrutiva do sono, a famosa SAOS, é responsável por quase 60% das questões. Isso já diz tudo. Dominar SAOS não é uma opção, é obrigatório. Bem lá atrás vem a insônia, com 17%, e depois, com 6% cada, a síndrome das pernas inquietas e as parassonias. Então, já sabemos onde nossa energia vai ser mais bem gasta. O nosso roteiro de hoje está bem amarradinho. Primeiro, a gente vai construir o alicerce, entendendo a arquitetura normal do sono. Depois, o mergulho profundo no tema mais quente, SAOS. Na sequência, vamos aprender a diferenciar aqueles quadros de agitação noturna, sabe? A SPI e as parassonias. E para fechar com chave de ouro, vamos desmistificar o tratamento da insônia. Então vamos lá para a nossa primeira parte, a arquitetura do sono. Porque, pensem bem, para entender o que está errado, a gente precisa primeiro dominar o que é o normal, o fisiológico. É isso que dá base para qualquer raciocínio clínico. E tudo começa bem aqui, ó, no núcleo supraquiasmático, o NSQ. Pensa nele como o grande maestro do nosso corpo, o nosso marca-passo biológico. É ele que comanda o ritmo circadiano. E como ele faz isso? É bem direto, na verdade. A luz que entra nos nossos olhos o inibe, mantendo a gente alerta. Já a escuridão faz o contrário, ela o estimula. E aí, a glândula pineal entra em ação, produzindo melatonina e preparando o corpo para dormir. É por isso que aquela dica de evitar a tela de celular e deixar o quarto escurinho não é frescura, é pura fisiologia. É importante saber que o sono não é uma coisa só, um bloco único. Ele tem duas grandes fases. Primeiro, o sono não REM, que é quando o cérebro vai, digamos, desacelerando. As ondas cerebrais ficam mais lentas, o tônus muscular diminui. Agora, no sono REM a coisa fica muito interessante. É um paradoxo total. A atividade cerebral dispara, fica super parecida com a de quando estamos acordados, os sonhos são super vívidos, elaborados, mas, e aqui está o pulo do gato, os nossos músculos ficam em atonia, completamente paralisados. O cérebro está a 1000 por hora, mas o corpo não se mexe. Guardar isso é fundamental para a gente entender as parassonias mais para frente. Chegamos! Agora é o prato principal, o assunto que mais cai, que domina as provas. SAOS, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono. Então, atenção redobrada a partir de agora, porque cada detalhezinho aqui pode virar uma questão. A fisiopatologia da SAOS é como uma cascata, um evento levando a outro. Tudo começa com um colapso, um fechamento da via aérea lá na garganta. Para conseguir respirar, o corpo faz um esforço inspiratório gigantesco, e é isso que gera o ronco. Mas o grande vilão da história é o que vem em seguida, a hipoxemia. O oxigênio no sangue despenca, e isso força o cérebro a dar um tranco, um mitrodespertar, para reabrir a via aérea. O paciente nem se lembra que acordou, mas esse ciclo se repete dezenas, centenas de vezes por noite, e essa bagunça toda acaba gerando consequências sistêmicas gravíssimas. E aqui estão elas, as consequências daquela cascata. Esse slide é ouro, pessoal. SAOS não é só sobre roncar ou estar cansado. A gente está falando de hipertensão arterial refratária. Sabe, aquele paciente que toma 3, 4 remédios e a pressão não controla? Tem que investigar SAOS. Estamos falando de um aumento real no risco de AVC, de infarto, de arritmias como a fibrilação atrial. E olha que interessante, noctúria, acordar várias vezes para urinar e aquela dor de cabeça clássica pela manhã. Tudo isso é consequência direta da doença. Para ajudar a gente a lembrar dos fatores de risco, tem esse mnemônico super útil, o prolatin. Cada letra é um fator. P de pescoço, com a medida da circunferência sendo um dado bem objetivo. R de retrognatia, aquele queixo mais para dentro. O de obesidade, que é disparado o fator mais importante. L de língua grande, a macroglossia, e assim por diante. Conhecer esses fatores é o que acende o nosso alerta para a suspeita clínica. Certo, mas na prática, no ambulatório, como é que a gente faz essa triagem rápida? A gente usa o questionário Stop Bang. É uma ferramenta super sensível, uma mão na roda. Cada letra é uma pergunta-chave. S de snoring, a pessoa ronca alto. T de tired, se sente cansada durante o dia. O de observes apneia, alguém já viu a pessoa parar de respirar dormindo? Se tiver 3 ou mais respostas positivas, a chance de ter SAOS moderada a grave é altíssima. Ok, a suspeita clínica é alta.
E agora, como a gente bate o martelo no diagnóstico? Com o exame padrão ouro, a polissonografia. Nela, o paciente passa a noite monitorado. A gente vê a atividade do cérebro pelo EEG, o coração pelo ECG, o fluxo de ar, a saturação de oxigênio. É o único exame que consegue de fato contar e classificar os eventos respiratórios e nos dar um diagnóstico preciso. E o número mágico que a gente procura no laudo da polissonografia é esse aqui, o IAH, Índice de Apneia e Hipopneia. Ele basicamente nos diz quantas vezes, em média, a pessoa para de respirar ou respira muito superficialmente por hora de sono. O diagnóstico é fechado com um IAH maior ou igual a 5 se o paciente tiver sintomas, ou maior ou igual a 15 mesmo que não tenha queixa nenhuma. Esses números precisam estar na ponta da língua. E o tratamento? Ele tem várias frentes. Perder peso, por exemplo, é fundamental para todo mundo. Em casos mais leves, dá para tentar terapia posicional ou usar um aparelho intraoral. Mas, para os casos moderados a graves, não tem conversa. O padrão ouro, o tratamento mais eficaz é o CPAP. É aquele aparelho que joga um arzinho com pressão contínua e não deixa a via aérea fechar. Cirurgia é só para casos muito específicos. Muito bem, deixando essa OS um pouco de lado, vamos falar agora sobre agitação noturna. Aqui, o grande desafio das provas é saber diferenciar a síndrome das pernas inquietas das várias parassonias. A Síndrome das Pernas Inquietas, a SPI, tem uma clínica que é batata. É aquela necessidade que não dá para controlar de mexer as pernas, geralmente por uma sensação muito esquisita, um desconforto, um faniquito, como os pacientes dizem. Os critérios que matam a charada são: piora no fim do dia e com o repouso, e melhora, alivia quando a pessoa se mexe. E uma dica de ouro: sempre peça uma dosagem de ferritina. Muitas vezes a causa é falta de ferro e só a reposição já resolve o problema. Certo. E as parassonias? A grande sacada para diferenciar é saber em que fase do sono elas acontecem. Nas parassonias do sono não REM, tipo sonambulismo e terror noturno, a pessoa pode até fazer coisas complexas, como andar pela casa, mas o ponto principal é a amnésia. No dia seguinte, ela não lembra de absolutamente nada. Agora, no transtorno comportamental do sono REM, a lógica é outra. A pessoa literalmente atua no sonho, porque aquela paralisia muscular do sono REM falha. Ela pode socar, chutar e, o mais importante, ela pode se lembrar do sonho que estava tendo. Agora, pessoal, atenção máxima aqui. Essa informação é uma daquelas que mudam o jogo. O transtorno comportamental do sono REM não é uma condição benigna. Ele é um sinal de alerta precoce, um marcador fortíssimo para doenças neurodegenerativas. Cerca de 80% das pessoas com esse transtorno vão, no futuro, desenvolver doença de Parkinson ou demência por corpúsculos de Lewy. É uma bandeira vermelha gigante que a gente não pode ignorar. E chegamos na nossa última parada, a insônia. O subtítulo já entrega o ouro, né? Vamos quebrar alguns mitos sobre o tratamento da insônia crônica, que é sem dúvida uma das queixas mais comuns que a gente vai ouvir na vida. Então, eu lanço a pergunta que vale ponto na prova e que define boa prática clínica. Qual é o tratamento de primeira linha para a insônia crônica? Pensa rápido. O que vem primeiro na cabeça da maioria das pessoas? E a resposta, que pode até ser contraintuitiva para alguns, é essa: não são os medicamentos. A estratégia com a melhor evidência científica que funciona a longo prazo é a terapia cognitivo comportamental, a TCC. Os remédios, principalmente os benzodiazepínicos, podem até ajudar numa crise, mas vêm com uma lista enorme de efeitos colaterais e, o principal, não tratam a causa do problema. E uma parte central da TCC é a chamada higiene do sono. E essas são orientações que a gente deveria dar para todo mundo. Ter uma rotina, sabe, ir para a cama só quando o sono chegar, largar o celular e a cafeína à noite, deixar o quarto um verdadeiro santuário, escuro, silencioso, fresco. São coisas que parecem simples, mas que juntas têm um poder enorme de reprogramar os hábitos que mantêm a insônia viva. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. A gente estuda, vê a importância do sono para a saúde dos nossos pacientes, para a consolidação da memória, para o aprendizado, mas e a gente? Na nossa rotina maluca de estudos, de internato, de plantão, como é que a gente está cuidando desse pilar tão fundamental? Fica aí a reflexão. Bons estudos e até a próxima!